sobre essa visão do inferno nas três religiões. Então, para mim, na realidade, o inferno é praticamente uma impossibilidade humana. Porque a realidade do inferno está muito, muito, muito para além da nossa própria compreensão, de tal modo que eu não creio nesse inferno que é descrito de maneira espaço-temporal, como se fosse um tempo sem fim. O inferno, para mim, são experiências existenciais que acontecem todos os dias, o tempo todo. Tem gente experimentando inferno. Meu trabalho é um inferno. Mas eu estou falando daquelas escolhas malignas, perversas, anti-humanas. Mas não é religião que tira disso, não é coisa alguma que salva disso. Eu estou cheio de amigos ateus que são mais de Deus do que a maioria dos religiosos que eu conheço. Não vejo Deus reconhecendo esse tipo de barreira, nem a religião como pré-requisito para qualquer coisa. O Evangelho de Jesus explica e aproxima todos os seres humanos de Deus na medida em que eles vão se aproximando uns dos outros. Com um bom pai, não vai para inferno nenhum. Uma boa mãe não vai para inferno nenhum. E ser humano algum que não queira inferno irá para inferno algum, só porque ele deixe de ser isto ou aquilo, ou de frequentar este ou aquele grupo. O inferno, o Novo Testamento diz que foi criado para o diabo e seus anjos. Agora, o próprio inferno é finito. O inferno, o livro do Apocalipse, diz que ele será extinto. Ele acaba, ele não prossegue, ele não continua. Então, quando Jesus fala do inferno, ele está associando ao Geinom, ao Vale de Inom, à queima do lixo, ao que Manassés fez com os filhos, naquela região ali do Vale de Inom. Mas não é uma designação para a qual as pessoas tenham que imaginar o próximo ardendo em chamas e ranger de dente por uma existência de natureza espaço-temporal, como se fosse uma linha linear no espaço-tempo sem fim para sempre. O inferno cai na categoria do eterno, e o eterno não é mensurável por espaço-tempo. O inferno, o eterno é instante, o eterno é momento. Eu já andei no inferno muitas vezes. Eu conheço o significado de inferno em mim mesmo. Eu já quis tirar a vida bem jovem, porque eu não aguentava mais existir. Eu queria qualquer outra alternativa que não fosse a vida que eu tivesse, porque a vida que eu estava tendo era puro inferno. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, graça e paz seja com todos vocês, tudo bem com todo mundo? Espero que sim. Eu estou pondo aqui alguns recortes, alguns trechos que o Caio Fábio, ex-pastor, Caio Fábio, ele deu uma entrevista naquele Inteligência Limitada, que é um programa muito bom. E aí você vê que é o seguinte, antes de eu começar a falar algumas coisas aqui, é necessário dizer, afirmar que meu vídeo aqui não é para fazer guerrinha pela internet como um menino, sabe? Como um moleque, como a gente vê por aí. Esse pessoal fazendo vídeo para ganhar destaque, ganhar notoriedade. Não é nada disso. Em primeiro lugar, eu gravo esse vídeo para a igreja na qual eu sou um pastor, a Igreja Batista Fraternidade. Me dirijo primeiramente aos irmãos da nossa igreja, irmãos meus, irmãs minhas irmãs que estão na mesma comunidade de fé que eu, ok? Em primeiro lugar, é para eles. E em segundo lugar, é para todo aquele que quer ver esse vídeo, ouvir aquilo que eu tenho a dizer, porque eu acredito que é importante. Queridos, antes de eu comentar esse trecho
da entrevista aqui do Caio Fábio, eu quero dizer o seguinte, eu não fico feliz com a caída de ninguém, com o tropeço de ninguém, e nem estou fazendo esse vídeo para destruir, né, a imagem de uma pessoa, ou apontar o dedo como juiz, nada disso. A minha preocupação aqui, queridos e queridas, é em relação à alma das pessoas. Primeiro com a alma do próprio Caio Fábio. Quem conheceu o Caio Fábio nos anos 80, sabe que ele foi um grande pregador presbiteriano. Né? Aquilo que o reverendo Hernandes Dias Lopes é hoje, né? Que prega em tudo quanto é denominação e prega a palavra de Deus fielmente, Caio Fábio foi mais ou menos isso aí, desse jeito. Né? Nos anos 80, foi uma referência para um monte de gente, inclusive para mim. Né? Então era um grande pregador entre os anos 80 e 90. E depois, né, aconteceram algumas coisas pessoais na vida dele, né? Mas o Caio nunca mais voltou a ser o mesmo e trilhou, né, por caminhos que eu julgo perigoso, né? Uma teologia mais filosófica, bebendo em fontes da teologia liberal, sim, do liberalismo teológico. Por isso que eu quero dizer aos irmãos que estão estudando teologia, você é obrigado a estudar teologia liberal. Tá? Você é obrigado, você tem que estar na faculdade de teologia, você tem que estudar, não tem jeito. Só que, queridos, cuidado com professores que são liberais, tá bom? Cuidado, porque eles vão destruir a tua fé. Caio Fábio, no meu ponto de vista, é um dos exemplos claros disso aí. Não estou dizendo que foi a universidade que destruiu o pensamento do Caio Fábio, estou falando que pessoas assim, né, que começam a beber muito na fonte de corrente da teologia liberal, acabam sucumbindo, né? Deixando a ortodoxia histórica da fé cristã reformada, né? E acaba caindo no liberalismo teológico que nega pontos fundamentais da nossa fé. Tá? Lógico que vai ter gente me criticando, faz parte, né? Normal, estou acostumado, mas para mim, querido, vale mais obedecer a Deus do que aos homens, né? E se eu quisesse aplauso de homens, né, eu estaria fazendo uma outra coisa e não seria pastor de uma igreja, tá certo? Então, assim, o vídeo não é para afrontar ninguém, mas é para alertar pessoas sobre o perigo da apostasia, sobre o perigo das heresias, ok? Lembrando que quem bebe na fonte da teologia liberal, o próximo passo é abraçar o progressismo, porque o progressismo, né, essa teologia aí que força as igrejas hoje a abraçarem a agenda LGBTQ+, e etc., teologia negra, teologia feminista e tal, que vai fragmentando, né, a visão teológica como um todo, são pautas progressistas. Mas um passo inicial para abraçar essas pautas progressistas é você começar a beber na corrente do pensamento liberal. Uma das coisas que o pensamento da teologia liberal faz, a primeira coisa é questionar a Bíblia. Né? A crítica textual, não no bom sentido, porque a crítica textual é necessária. No estudo da Bíblia, dos escritos sagrados, a crítica textual faz parte, tá certo? Tem que ter. Mas quando as pessoas vão buscar a crítica textual para encontrar falhas, erros, equívocos, dúvidas na Bíblia, e eles começam a ir para um pensamento filosófico e tal, a ideia de que começa a se desconfiar da inspiração das Escrituras, começa a se dizer que a Bíblia não é necessariamente a palavra de Deus, e aí começa a dizer um monte de coisa, né, que foram inseridos ali, pensamentos religiosos e tal, e daqui a pouco não sobra nada daquilo que nós chamamos de palavra de Deus. Então, o início, né, de todo o problema é quando você começa a flertar com a teologia liberal. Dizem que a teologia liberal anda de mãos dadas com o progressismo. O próximo passo é abraçar o progressismo. Assim aconteceu com o Caio Fábio, que vocês estão vendo. Assim aconteceu com o pastor Ricardo Goldin, é isso mesmo, né? Que também quem ouviu sabe como foi importante, né?
ouviu o pastor Ricardo Goldin nas suas pregações bíblicas, né? Um pensador coerente no meio evangélico, mas que está aí, abraçou também o liberalismo e o progressismo, né? A gente vê outros nomes, eu podia citar aqui o Ed Renekiewicz, vive em polêmicas, vocês sabem bem, né? Tem vários nomes, se a gente fosse fazer aqui uma lista, dá um monte. E nas universidades estamos cheios de professores, que uns são pastores e professores, né, mestres, outros só são mestres, não são pastores, mas independentemente disso, tem um monte de gente lá que tem uma mente liberal e progressista, tá? Então, queridos, vamos tomar cuidado, vamos ficar firme na corrente do pensamento ortodoxo histórico, porque é a segurança para a nossa fé, mesmo que te chamem de fundamentalista, não importa, tá? Aquilo que vão dizer da gente não importa. O que importa é que nós tenhamos a fé naquilo que as Escrituras nos ensinam. Até porque, se você negar as Escrituras ou desconfiar das Escrituras, não dá nem para você crer em Jesus Cristo, né? Esse povo que fala, eu não sigo um livro, eu sigo uma pessoa, né? Como que você vai seguir uma pessoa? Essa pessoa é Jesus. Como é que você vai seguir Jesus se você não aprender sobre Jesus no livro, né? Porque a Bíblia, né, ela é a palavra de Deus inspirada e é na Bíblia que você encontra os relatos sobre Jesus. As palavras de Jesus estão onde? Na Bíblia, né? Inclusive, não vamos esquecer, Jesus é que chamou os apóstolos e deu a eles a incumbência de pregar o evangelho e fazer a obra que ele iniciou. E Atos capítulo 2, a gente vai ver que a igreja inicialmente permanecia no partir do pão, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. Então, queridos, nós seguimos aquilo que a história da igreja, né, os pais da igreja, período patrístico, o desenvolvimento da teologia, tudo aquilo que foi sendo colocado, nós não vamos desmontar, mas nós vamos sustentar, porque Deus é sábio. E o que Deus estabeleceu não mudará por causa de correntes filosóficas, liberais e progressistas, ok? E eu queria ler aqui para vocês, né, lembrar, né, do texto que nos alerta. Tem alguns textos que nos alertam, né? E é por isso que eu estou gravando esse vídeo. A todo que queira ouvir, e inclusive, né, para os que pregam, tendo homens como o Caio Fábio e outros como referência, né, para seus pensamentos, para as suas teses teológicas, seus sermões. Você aos poucos vai destruindo a fé da igreja e vai tirando o Cristo, né, do centro, né, do evangelho, tirando o Cristo do centro da mensagem. E o apóstolo Paulo, ele já avisava Timóteo, tá? Ele já avisava Timóteo. Na primeira epístola que ele escreve a Timóteo, no capítulo 4, primeiro que ele avisa o seguinte, versículo 1, 1 Timóteo 4:1, Paulo diz, o Espírito Santo, é o Espírito Santo, Paulo está dizendo, é o Espírito Santo está dizendo, que nos últimos dias, queridos, lógico que os últimos dias começaram lá em Cristo, Cristo inaugurou os últimos dias, mas eu acredito que isso vai sendo cada vez mais evidente os últimos dias, literalmente, quando Cristo estará perto da sua vinda. Jesus Cristo está voltando, acorda. Jesus Cristo está voltando. Cuida da tua vida, cuida da tua alma, querido e querida, você que está me ouvindo. O evangelho não é para acariciar, né, a gente, massagear o nosso ego, cumprir os nossos desejos pessoais. Acima disso tudo, o evangelho nos faz olhar para nós mesmos e ver o quanto somos pecadores, porque é isso que a Bíblia diz sobre nós, e o quanto precisamos do Cristo para nos salvar. E aí nos prostrarmos a Ele para sermos livres da onde? Da condenação eterna, que é aquilo que o Caio Fábio está negando, né, no vídeo. Então, o Espírito Santo diz aqui no texto, ele avisa que nos últimos dias, e nós estamos vivendo os últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tá? Então vamos tomar cuidado. Apostatar da fé,
abraçar heresias, é um perigo. O apóstolo Paulo avisou Timóteo, ele falava assim, ó, cuidado aí, não é porque você é um pregador que você está imune, vigia, toma cuidado. No mesmo capítulo, né, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, ele diz o seguinte, ó, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, zele por você mesmo e pela doutrina que você está pregando. Persevera nestas coisas, não abandone isso, mantenha-se firme nisso. Fazendo assim, você salvará a si mesmo, como também aqueles que te ouvem. Salvará a si mesmo, como aqueles que te ouvem. E o meu vídeo é para isso. Primeiro eu quero manter a minha salvação, querido, né? Como o apóstolo Paulo falou, né? Na mesma epístola, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 4 também, né? Ele vai dizer na segunda epístola que combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, tá certo? Guardei a fé. Então tem gente perdendo a fé, fazendo o contrário do apóstolo Paulo. E aqui ele avisa, ó, vai ter apostasia, tá certo? Muitos vão apostatar da fé. E ele vai dizer ainda, então Timóteo, fica firme na sã doutrina e cuida para que você não perca o foco. E se você fizer assim, manter o foco, manter a doutrina, cuidar da sua própria alma, você vai salvar a si mesmo e aqueles que te ouvem, tá? Então, queridos, nós estamos vivendo em tempos de apostasia. Não esqueça, né, que o apóstolo Paulo também ensina a gente que nos tempos de apostasia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: antes da manifestação do anticristo, haverá uma grande apostasia. Apostasia não é as pessoas que já estão no mundo, que nunca tiveram encontro com Cristo. É a apostasia da igreja, querido. É você, quando você vê o que está acontecendo, é o que você está vendo aí. Mestres que outrora pregavam o evangelho mesmo, hoje estão pregando um outro evangelho, uma coisa totalmente deturpada, né? Não é mais o evangelho bíblico, tendo Cristo como centro da mensagem, e não é só isso, né? Mesmo que eles tentem colocar o Cristo no centro, é um outro Cristo, é um falso Cristo, não é o Cristo da palavra, né? Eles negam o inferno, negam a condenação eterna, liberam tudo, né? E ainda abraçam o universalismo, dizendo que você, o Caio Fábio vai falar daqui a pouco sobre isso no vídeo, vou mostrar que você, não importa a religião que seja, se você é um idólatra, se você faz qualquer outra coisa, Deus conhece a sinceridade do teu coração e o que Cristo fez na cruz alcança todo mundo, então não haverá condenação para ninguém por conta de fé diferente, de divergência de fé. Olha que absurdo, vou mostrar isso para vocês daqui a pouco no vídeo. Então, queridos, a primeira coisa que eu queria dizer é que você precisa tomar cuidado. Eu também tenho, e eu vou orar por esses caras, né? Se é que tem mais volta, né? Que às vezes as pessoas não voltam mais, né? Mas eu tenho que expor, preciso dizer, muita gente assiste isso aí. Eu conheço muito amigo, muitas pessoas que assistem entrevistas do Caio Fábio e outros que eu citei aqui, né? E aí seguem, né? E às vezes fica ali ouvindo e pode ser enganado. Então vigia, toma cuidado. Isso aí não é o evangelho, ok? É coisa da cabeça do camarada. É o solo opinião, mas não é o solo escritura, tá? Olha só, queridos, ele falou que o inferno é existencial, que ele não crê no inferno assim como algo para sempre, algo eterno, né? Ele crê num inferno passageiro que, portanto, se é existencial, não está no plano da eternidade. Então, se não está no plano da eternidade, ele é aqui. No inferno, você vive os seus infernos existenciais. Ele mesmo diz que já viveu vários infernos, né? Eu acho que é Jonathan Edwards que falou isso. Se eu não me engano, tá? Se for, vai ficar assim mesmo, porque eu não vou editar vídeo nenhum. Não sou youtuber, não sou influencer, sou pastor e gravo vídeos que eu acho relevante para o conteúdo chegar até você e você tirar algum proveito, tá? Para edificação, conhecimento, edificação. Então, eu acho que, se eu não me engano, tá? Jonathan Edwards, ele vai dizer que se não for ele, é o outro, tá? Que muitas pessoas, né? O único céu que vão conhecer,
o único céu que eles vão conhecer é a terra. Né? Os que não creem em Deus, os que não creem em Jesus Cristo, os que não têm Jesus Cristo. O único céu que eles vão provar é a terra, essa terra aqui. E aí ele diz que para os salvos, para os cristãos salvos, os que são de Cristo, a terra será o único inferno que eles irão conhecer. Tá entendendo? Por que ele está dizendo isso? Que inferno existe pós-morte, além dessa terra. E céu também existe pós-morte, além dessa terra. Então, queridos, essa história de que o inferno é aqui, né, negativo. E a Bíblia mesmo afirma isso, né? O próprio Jesus falou muito sobre condenação eterna, né? E, queridos, o negócio é muito sério. O Caio Fábio, inclusive, falou que conhece muitos ateus. Veja o que ele falou. Conhece muitos ateus que têm mais Deus, são mais de Deus do que muitos religiosos. Olha, Caio, eu acredito que tenha muitos religiosos que não são de Deus. E pode ser evangélico, não importa, que não são de Deus, tá? Porque estar numa religião não quer dizer estar salvo. Eu tenho até um vídeo falando sobre isso. Mas, querido, eu acredito o seguinte, que dizer que ateu é mais de Deus do que pessoas que são da fé cristã, desculpa, a Bíblia fala totalmente oposta. É oposto a isso, né? Inclusive, o ateu cai naquilo que nós chamamos de incrédulos, aqueles que não crêem na mensagem do Evangelho. O ateu não crê em Deus, o ateu não crê em Jesus Cristo, certo? Ele pode não crer em religião nenhuma, mas também não crê na verdadeira fé. Porque para nós, a verdadeira fé, o único caminho é Cristo. Não tem outro fora ele. Então, quando o ateu nega isso, ele nega Cristo, ele nega Deus verdadeiro, ele nega o Criador. E o Apocalipse, meus queridos, está dizendo claramente que os incrédulos não entrarão na terra prometida, né? na nova Jerusalém que nós esperamos, não entrarão lá. Pelo contrário, o lugar deles será no lago de fogo. Isso mesmo. Está em Apocalipse 21:8. Ele diz assim que tem várias pessoas que estarão no lago de fogo, na condenação eterna. Essa pela qual, né, pelo motivo que levou Jesus numa cruz terrível, para nos livrar do quê? Do nosso inferno existencial? Faça-me um favor, Cristo morreu na cruz para nos livrar de uma condenação eterna, ok? Então, Apocalipse 21:8 está dizendo que os feiticeiros, os idólatras e também os incrédulos, cara, os ateus, serão lançados no lago de fogo ardente. E a King James vai mais longe. A King James ainda coloca o lago de fogo que arde em enxofre perpetuamente. Então, cara, é condenação pós-morte. Isso aqui não é em vida, né? Então, o inferno existe e não existe ateu mais de Deus do que um evangélico. Você me desculpe, né? Aliás, desculpe não, é a verdade, né? Você tem que se arrepender e pedir perdão para Deus, não é eu que tenho que te pedir desculpa. E, queridos, olha só. Então, eu quero mostrar aqui que você e eu fomos livres da condenação, tá? A condenação eterna, a ira de Deus, né, virá. E João 3,18 diz: quem crê nele, Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no Filho de Deus. Então, pessoal, não é brincadeira não. Agora, a segunda parte da entrevista, o Caio vai dizer que não importa a religião que você seja, né? Não importa a fé que você seja, se você tem ídolos, se você segue outros deuses, não importa. Cristo morreu na cruz e vai alcançar todo mundo. É uma graça, hipergraça que alcança todo mundo. E ninguém vai mais para o inferno, porque primeiro que o inferno não existe. Segundo, que a graça alcançou todo mundo e mesmo que a pessoa não aceite Jesus, ela está salva, mesmo que ela seja de uma outra religião, pratique outras coisas, desde que não seja a pessoa má de coração, fazendo bem e tendo a fé, porque a fé dela, apesar de ser uma fé ignorante, ele diz
porque eles não têm a revelação do Cristo, eles não têm a revelação da verdade, então Deus não vai condenar eles por causa da ignorância deles. Tá entendendo? Eles serão salvos assim mesmo, porque Deus é bom. Eu vou colocar essa segunda parte. Uma pessoa que, por ser de outra denominação, não acredita, por exemplo, na história de Jesus, não porque ele é mau, não porque ele não quer acreditar, mas simplesmente porque ele foi educado de outra forma, Crê em Jesus, ou para tem ele, muito a ver com cultura, isso não tem sentido. com De acordo com a sua geopolítica. visão baseada nos evangelhos, essa pessoa será contemplada por Deus? Baseada nos evangelhos e em todo o Velho Testamento, começando, por exemplo, nos Salmos, no profeta Isaías, no profeta Jeremias, especialmente quando você chega em Malaquias, tem uma expressão linda, no início do capítulo 2, quando o profeta Malaquias fala da parte do Senhor ao povo e aos sacerdotes, especialmente, porque era uma profecia extremamente sacerdotal, e é onde veio o dízimo, depois no capítulo 3, era bem sacerdotal. Ele diz: o que vocês estão pensando? Que vocês são os que me prestam sacrifícios? Quem me dera houvesse alguém que fechasse as portas desse templo, porque o culto de vocês me é vão, me é debalde. E ele não está falando de doutrina errada, só está falando de coração distante. Aí ele diz: vocês não sabem que em toda a terra, é prestado culto ao meu nome, e em todas as nações são levantados cultos e ações de graças e incenso ao meu nome, e que o meu nome é grande em toda a terra. Não precisa nem chegar em Jesus para você já ter uma convicção de que isso tudo é tolice, faz parte mais da semântica do enfrentamento com a loucura humana. Tem muito mais a ver com se enxergue, perceba a si mesmo, deixe de viver nessa clausura perversa que você vive. Eu preciso fazer eu vou somar. E olha, Lucas 13, quando Jesus está conversando com os religiosos à volta dele, ele os provoca dizendo que naquele dia virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino, os que assim se auto-intitulavam filhos do reino, ficarão de fora. Aí você vê em João, no capítulo 25, que é a escatologia final, é o ponto ômega do Evangelho, da escatologia do Evangelho. É quando Jesus diz: naquele dia, quando forem separados os cabritos das ovelhas, aí ele coloca do lado negativo aqueles a quem ele diz: porque eu tive fome e não me destes de comer, eu tive sede e não me destes de beber, eu estive nu, não me vestiste, eu estive preso, não fostes visitar-me, eu estive enfermo e não me atendeste, eu fui um refugiado e tu não me acolheste, afastados de mim. Aí eles vão dizer: quando, Senhor, que nós te vimos assim? Ou seja, a pressuposição era de um pessoal que achava que sabia. Quando que nós te vimos assim? Nós jamais te veríamos assim e deixaríamos que tu ficasses assim, porque é o pressuposto da religião. Eu sei quem é Deus, quem é Jesus, e essa é a coisa mais capaz de nos cegar definitivamente, é quando essa presunção e diz: vinde, benditos do meu Pai, porque eu tive fome, me deste de comer. Repete tudo outra vez. E eles vão dizer: Senhor, quando? A gente nunca te conheceu, nunca te viu, não sabíamos quem tu eras. Aí ele diz: sempre que vocês fizeram isso a um desses pequeninos irmãos na terra inteira, a mim vocês me faziam. E se isso não responder tudo, se isso não acabar com toda a construção escatológica de inferno, de céu, de tudo, de salvos, de não salvos, isso tudo liquida
Essa conversa inteira. Eu vou te falar, Se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai. Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Está lá no Evangelho. Pessoal. Pois é isso aí. Universalismo e outros nomes, não só universalismo. Tem vários nomes também que a gente pode agregar a isso aí. Bom, por Caio Fábio, então, não importa a religião, Cristo morreu pelo mundo inteiro, então você pode ficar na qualquer religião que você quiser, na sua sinceridade, desde que seja do fundo do coração, porque é isso que ele quer dizer quando ele fala que Deus rejeitou o culto dos judeus, lá em Malaquias, né? Como ele diz, eu quero fechar a porta do templo. Ele quer dizer que os caras faziam um culto que não era de coração. Sim, isso é verdade, por isso que Deus rejeita um falso culto, né? Um culto que não é de coração, Deus rejeita. Mas não quer dizer que Deus aceitaria um culto de outros, que fosse para outros deuses. Aí ele diz lá em que Malaquias, Deus fala, minha glória está em todo lugar, pessoas do mundo inteiro me buscam. Claro! Ou será que o Caio Fábio não sabe que Deus se revelou ao mundo inteiro? E no mundo inteiro tinham pessoas que criam no Deus verdadeiro, não era só em Israel. Isso é fato. Quando Deus chama Abraão, por exemplo, para formar a nação de Israel, para começar o povo de Israel, porque o povo de Israel tem início em Abraão, está no livro de Gênesis. Abraão não encontra lá o Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote, cara, do Deus vivo. Antes de Moisés, antes da lei de Moisés, antes de Arão, antes dos levitas, não existia sacerdote em Israel como nação, da tribo de Levi ainda. Isso aí foi muito antes, bem antes de existir Moisés. Então, mas não era para qualquer Deus, o Caio Fábio. Deus, em Malaquias, não está dizendo que do mundo inteiro pessoas o buscam, porque buscam em outras religiões. Isso está errado. É que assim como Melquisedeque apareceu a Abraão, lógico que Melquisedeque é um tipo de Cristo, mas ele não é uma cristofania. Ele era mesmo rei de Salém. Não se fala muito sobre ele, mas era um sacerdote do Deus vivo. Assim como Melquisedeque, havia muitos outros que seguiam o Deus vivo. Tá entendendo? É que a história de Israel, ela é narrada porque Deus levantou uma nação. Mas não quer dizer que Deus não já havia se revelado verdadeiramente a outras pessoas que deixaram seus ídolos para servir o Deus verdadeiro. É uma ignorância dizer um negócio desse. É uma ignorância também dizer que em Lucas 13, Jesus está dizendo o seguinte, virão pessoas do sul, do norte e vão me adorar e sentar na mesa com Abraão e vocês não. Jesus estava falando ali aos judeus, Caio. Isso é teologia básica. Porque eles se achavam os exclusivos e negavam Jesus como filho de Deus, enfim. Ele estava dizendo o seguinte, os que vocês julgam pecadores vão me receber como Senhor deles, e vocês não. João capítulo 1 fala isso, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas aquele que o aceitou também teve o direito de ser chamado filho de Deus. Isso é teologia escola dominical, cara. Depois você pega lá João, né, Evangelho de João, fala que Jesus é a propiciação pelos pecados, não só dos nossos, mas do mundo inteiro. Do mundo inteiro, ele não está dizendo que é uma hipergraça que salva a pessoa que está na idolatria, ela pode ficar na feitiçaria. É do mundo inteiro no sentido de que o evangelho será pregado no mundo inteiro e que não ficará restrito a Israel. A salvação em Jesus abriu uma porta para o mundo inteiro, para que todo aquele que nele crê seja salvo no mundo inteiro. É por isso que ele disse, João 28 está muito claro, ide, pregai o evangelho, né? Fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos, né? Em Marcos, isso está no Evangelho de Mateus 28, que eu acabei de citar. Em Marcos capítulo 16 ele diz, ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, Caio. Que absurdo, que heresia, que apostasia. Agora, a Bíblia diz sobre Jesus o seguinte, primeiro, em nenhum outro nome há salvação. Não há outro nome que possamos usar para sermos salvos. Em nenhum outro há salvação. Atos 4,12. Só em Jesus Cristo. Tá certo? Dizer isso que você está falando é contrariar a própria palavra de Deus. E tem mais aqui, tá?
só para finalizar, João 3,16, porque Deus amou o mundo que enviou seu único filho, para quê? Para que todo que nele crê seja salvo, tá certo? E no mesmo capítulo, né, João 3,33 diz assim, quem tem o filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no filho não terá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele, tá certo? Então, querido, não tem outro caminho senão Jesus. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por isso que Cristo ensinou a gente a pregar o Evangelho. Então, infelizmente, nós vimos aí a apostasia, a heresia dominando, e tem gente aplaudindo e achando que maravilhoso. Veja, o fim dos tempos está chegando, o mundo caminha para unir as religiões. Tá? O anticristo vai querer criar uma única religião, onde Deus é um só. Isso aí que o cara está fazendo é mais ou menos isso. Parece que o diabo está cegando, doutrinas de demônio mesmo. E as pessoas querem dizer o seguinte, que não há mais um Cristo exclusivo que salva, mas o Cristo está em todas as religiões de alguma forma, com nomes diferentes, com deuses ali, mas é Deus ali agindo, sabe? E aí o que acontece é que caímos nesse erro terrível, um caminho para a apostasia, antes da manifestação do anticristo, que vai querer unir todas as religiões para ter um domínio sobre o mundo, tá bom? Vigie, se fortaleça, permaneça na sã doutrina. Deus te abençoe.